Olá pessoal, eu me chamo Fábio Brasil de Oliveira e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como fazer o planejamento de implantes utilizando o CS 3D Imaging da Carestream. O primeiro passo para a gente fazer esse planejamento de implantes é a gente vir aqui e fazer o download das bibliotecas. E após clicar nesse ícone de download, ele vai abrir essa janela, onde ele vai permitir a gente adicionar algum fabricante que a gente não tenha na nossa biblioteca. Ele também vai permitir fazer a atualização, caso os fabricantes eles começam a atualizar os sistemas deles, eles começam a fornecer então essas atualizações para a Carestream. Além disso, também acaba se tendo a possibilidade de remover alguns fabricantes que você não utilize. Por exemplo, às vezes existem alguns sistemas de implantes que não tem disponível, por exemplo, aqui no Brasil, e a gente possa não necessitar deles no nosso software. Então aí a gente pode remover esses fabricantes. Além disso, a gente pode importar uma biblioteca pessoal. Por exemplo, pode existir algum sistema de implante que não tenha disponível no software. Então a gente pode importar uma biblioteca pessoal. E além disso, a gente também pode exportar uma biblioteca pessoal. Mas como no meu software já está tudo atualizado da forma que eu utilizo para trabalhar, eu não tenho a necessidade de fazer nenhuma operação nesta funcionalidade do software. Então eu vou clicar aqui em cancelar. Aí o primeiro passo é a gente vir aqui nessa janela de corte em curva para poder fazer o planejamento do implante, né? Então, nos outros cortes, por exemplo, se eu vir aqui em corte oblíquo, ele não tem mais as opções de planejamento de implante. Então eu venho aqui em corte em curva mesmo, tá? E o primeiro passo é eu criar a curva panorâmica. Então eu venho aqui no ícone de criar curva panorâmica e vou delimitar pelo corte axial toda essa curva panorâmica para formar tanto a imagem panorâmica quanto os cortes para sagitais, né? E além disso, para que eu possa fazer também o planejamento, eu vou fazer a delimitação do meu canal mandibular. E eu, pessoalmente, prefiro fazer essa demarcação utilizando os cortes para sagitais. Alguns profissionais preferem utilizar a curva panorâmica, né, a reconstrução panorâmica. Eu já prefiro vir pelo corte para sagital, que eu acho que é mais fácil de delimitar. Então eu venho aqui no ícone de marcação do canal, e aí eu vou dando cliques aonde eu encontro o canal na imagem e vou correndo o volume e clicando conforme o canal for tendo alteração de posicionamento. E vou fazendo isso por todo o volume até chegar lá no foramementual. Quando eu termino de fazer toda a demarcação, eu dou um duplo clique e aí ele vai gerar então essa marcação do canal. Para confirmar se está tudo certinho, eu corro aqui os cortes para sagitais e verifico, né, se a delimitação do canal está certinho no posicionamento. Outra questão, veja aqui a espessura desse canal. Então, caso a minha demarcação fique maior que a espessura ou menor, eu posso vir aqui e clicar no lapisinho e ele vai aparecer aqui para eu alterar o diâmetro desse canal. Mas aqui no meu caso deu certinho essa espessura. Então, aqui nesse caso, a gente já conseguiu fazer a demarcação. Aí o próximo passo, então, vai ser a gente fazer o posicionamento do implante. Então, eu venho aqui na curva panorâmica e eu vou posicionar aqui o cursor no local, por exemplo, que eu gostaria de fazer o implante. Né? Então, aqui eu vou fazer de uma forma aqui mais demonstrativa, né? Não levando em consideração aspectos como o posicionamento da prótese ou tudo mais, é somente como um intuito demonstrativo mesmo, para eu conseguir demonstrar para vocês como é o fluxo dentro do software, né? Mas eu vou posicionar então aqui, por exemplo, nessa região. E aí o próximo passo é vir aqui no ícone de implante e aí ele vai abrir, né, essa apresentação de como se fazer esse planejamento em si. Né? Então veja, o passo 1 ele mostra aqui para dar um clique no local onde vai iniciar a colocação do implante e estender ele, né, fazendo como se fosse uma mensuração. E daí dá o clique final, ele vai abrir a janela mostrando quais as opções de implante eu tenho para essa situação. E daí depois disso, ele vai aparecer o implante posicionado no corte parasagital. Né? Então agora essa função já está habilitada para mim.
Então eu vou dar um clique inicial aqui e vou fazer a mensuração até mais ou menos aqui, onde eu vou ter um implante possível para ser colocado, né? Então aqui ele já me deu todas as opções, né? Aqui pensando se eu fosse fazer um planejamento com o implante da Neodent, né? Mas caso a gente vá utilizar outro sistema de implante, basta apenas clicar aqui do lado e ele vai aparecer toda a biblioteca de implantes que eu tenho disponível, né? Então a gente tem várias marcas e além disso a gente pode colocar algumas bibliotecas pessoais, né? Mas eu vou utilizar esse mesmo para conseguir fazer uma melhor demonstração, né? Mas digamos aqui que para essa situação eu posso pegar um implante de 3,75, de 3,5, né? Então vou pegar aqui o de 3,75 por 8 para poder fazer um melhor posicionamento. Aí eu dou OK. A partir disso, né, como a gente pode ver, aqui ele já está delimitando em volta do implante em vermelho, pois ele está dizendo que não tem uma margem de segurança da proximidade do implante com o canal mandibular. Então eu posso vir e fazer ajustes de posicionamento desse implante para que ele agora pare de ficar vermelho e eu consiga ter uma margem de segurança. Então, como você pode ver, a gente tem aqui uma linha em branco em torno de todo o implante, né? E a distância desse implante com relação ao canal mandibular vai ser de 2 milímetros, que é essa margem de segurança que a gente vai ter, né? Então, aqui também, para fazer o correto posicionamento, nessas linhas mais externas, nessas bolinhas mais externas aqui no implante, a gente consegue fazer, né, essa translação do implante e na bolinha do meio a gente consegue movimentar esse implante, né? Então, digamos que aqui fosse o melhor posicionamento, então agora a gente já fez esse correto posicionamento do implante. Além disso, aqui em amarelo seria aonde praticamente sairia o componente protético, certo? Além disso, a gente também aparece escrito aqui as informações do implante que foi colocado, né? Então aqui fala, né, que é um implante da Neodent, o modelo GM Helix Implant, né, e que ele tem um comprimento de 8 milímetros com uma plataforma de 3,75 milímetros. Né? Caso eu não queira ver essas informações, né, no caso de fazer um template, alguma coisa nesse sentido, eu posso vir aqui nessa aba à esquerda e clicar aqui para ocultar essas partes escritas. Além disso, eu também consigo mudar a cor do implante que eu coloquei. Então, eu posso vir aqui e selecionar outra cor, por exemplo, uma cor verde, né, que ela vai dar um contraste maior na minha imagem. E feito tudo isso, a gente pode então partir também para a confecção de um template, né, para conseguir exportar todas essas informações para o cirurgião dentista que vai realizar a cirurgia. Então eu posso vir aqui e clicar para criar um relatório de implantes. E aí ele automaticamente vai criar um relatório, um template, onde ele vai, né, colocar aqui os dados do paciente, vai colocar uma reconstrução panorâmica e uma tabela colocando a quantidade de implantes, a marca do implante, o modelo do implante. Além disso, ele coloca o código de referência, né, que é o número que vai estar lá no catálogo da empresa e outras informações, como o tamanho do implante e a plataforma dele, né? E além disso, ele também gera outras imagens que a gente pode daí tá visualizando, né? Que, por exemplo, no canto direito tem todas as imagens que ele vai posicionar, né? E daí ele gera um template e a gente pode vir aqui e clicar em PDF para salvar esse template. Aí você pode selecionar uma pasta e salvar esse PDF para poder enviar para outro cirurgião dentista, né? Então essa é uma forma mais prática de se fazer os planejamentos de implante utilizando o software CS 3D Imaging da Carestream.